Olá, irmãos, uma boa noite, uma alegria estar com vocês. Para mais uma vez juntos a gente aprender um pouco mais de Deus e de tudo aquilo que Ele quer liberar sobre as nossas vidas. Tem sido dias que Ele tem falado muito conosco através da Sua palavra e hoje eu creio que Ele vai falar também conosco e dar continuidade a tudo aquilo que Ele quer ministrar e destravar em nome de Jesus na nossa vida, na nossa mente, em todas as áreas da nossa vida. Hoje a palavra é o segredo para a gente entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Aleluia! Existe um segredo para a gente entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Amém? Vamos juntos? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Olá, irmãos. Vamos iniciar lendo uma palavra que está em Josué, no capítulo 5, do versículo 2 até o 12. A palavra diz assim: Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar pela segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a esses Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó. E outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães, ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Nesse versículo nós podemos ver que o Senhor dá uma palavra a Josué para que ele circuncidasse o povo. E o motivo foi porque todos aqueles que haviam nascido no deserto não haviam sido circuncidados. Essa era uma responsabilidade que era dos pais, circuncidar os seus filhos. O menino, até o 8º dia do seu nascimento, era cortado o prepúcio do órgão genital masculino. Mas esses filhos que nasceram no deserto, esses homens agora, pois haviam se passado 40 anos, e a circuncisão já não era mais realizada. Esse ensino não foi passado para essa geração. Então a gente pode analisar que eles eram incircuncisos por falta de ensino, porque alguém não os circuncidou, alguém não ensinou eles o que era a aliança que um dia o Senhor tinha feito com Abraão. Então a falta de ensino traz sobre nós um coração incircunciso. Nós precisamos atentar sobre isso. Nós precisamos aprender, nós precisamos receber. Existe uma geração incircuncisa hoje, nas nações, na nossa cidade, no nosso país, incircuncisa por falta de ensino. E o ensino da palavra de Deus, o ensino de quem é Jesus, o ensino de uma verdadeira aliança. Quem não tem aliança é incircunciso. E o Senhor dá uma palavra que é Josué, para que ele circuncidasse o povo. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Vistos que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei
dos teus filhos. Deus tem nos ensinado através da sua palavra tudo que temos recebido, através da comunhão, oração, partir do pão, tudo que ele tem revelado sobre nós nesses dias. Isso tem nos tirado do Egito e também tem tirado o Egito do meio de nós e tirado o Egito de dentro de nós, através do ensino, através de tudo que temos recebido, através de tudo aquilo que a gente vive como igreja, como família, como amigos, como irmãos. O ensino é algo muito importante. Nós precisamos perseverar no ensino daquelas pessoas que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Aleluia! A falta de circuncisão fez com que o povo caminhasse por 40 anos, dando voltas no deserto, sem que conseguisse alcançar a promessa de Deus. A palavra fala que esses homens morreram e não viram a terra, não viram a promessa. E ainda mais deixaram uma geração de incircuncisos. Esse foi o legado desses homens que saíram do Egito, que vieram juntamente com o povo, geraram filhos no deserto e não ensinaram eles a ter uma aliança com Deus. Isso é algo muito sério e é algo que a nossa geração vive nesse tempo. Pessoas incircuncisas por falta de ensinamento. Se nós formos pegar para a nossa vida quantas coisas nós vivíamos por falta de ensino. Quantas coisas nós erramos porque não sabíamos. Quantas coisas nós vivemos travados porque não sabíamos. Mas através do ensino da palavra de Deus, através do ensino de quem é Jesus, do que é a sua igreja, a igreja verdadeira, a qual Cristo deu a sua vida, nós fomos libertos. Então o ensino, ele nos liberta, ele também nos circuncida, ele traz sobre nós um coração circunciso, aleluia, e faz com que a gente entre na terra e em todo lugar que o Senhor tem para a nossa vida, amém? Deus nos chama a ser circuncidados e não se autocircuncidar, aleluia. Deus nos chama a ser circuncidados e não se autocircuncidar. Josué recebe uma palavra. E a palavra é: faça facas de pedra e torna a circuncidar pela segunda vez os filhos de Israel. Nós não podemos entrar em um lugar onde nós achamos que podemos caminhar sozinhos em Jesus e alcançar aquilo que Ele tem para a nossa vida sozinhos. Não se pode se autocircuncidar. Aleluia. Nós precisamos que alguém faça isso. O Senhor dá uma palavra a Josué: faça facas de pedra e torna a circuncidar. Deus não chegou para o povo e falou: ó, Josué, é o seguinte, fala para o povo aí que eles precisam se circuncidar aí, cada um aí segura o seu prepúcio e circuncida, e depois a gente vê o que faz. Não foi essa a direção. E nós precisamos olhar para a palavra. Ou nós cremos na Bíblia, naquilo que ela diz, ou não. Ou nós só escolhemos alguns versículos de acordo com aquilo que a gente acredita e daquilo que é bom para a nossa vida. O Senhor dá uma palavra: Josué, faça facas de pedra e torne a circuncidar o povo. Aleluia. Nós não podemos caminhar sozinhos. Muitos falam, né? Como o pastor fala, o que importa é eu e Deus, o que importa é eu estar bem com Deus, o que importa é meu coração em Deus, eu e Deus. Mas não é assim que funciona. Não é assim que nós vamos entrar em toda a promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Quem caminha dessa maneira não vai muito longe. Não chega no lugar que Deus tem. Pode ser que saia do Egito, pode ser que veja o mar se abrir, pode ser que veja grandes sinais, maravilhas, pode ser que
no deserto até consiga ver a provisão de Deus, mas na hora de entrar na terra, não consiga entrar. E por quê? Pela falta de circuncisão, a falta de aliança, a falta de entendimento do que é uma verdadeira aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Aleluia! Nosso Deus é um Deus bom, nosso Deus é um Deus maravilhoso, mas Ele é um Deus de aliança. Ele ama a aliança e Ele é fiel a uma aliança. E Ele quer ter uma aliança comigo e uma aliança contigo. E essa aliança vai fazer com que eu e você entre na terra que Ele nos prometeu, na terra que Ele nos prometeu como herança. Aleluia! A terra está à nossa frente, irmãos. Aqueles que tiverem um coração circunciso, um coração que ama a Deus, um coração que ama a sua igreja, e a forma que a sua igreja caminha, que tem esse entendimento, vai chegar em toda a promessa que Ele tem para a nossa vida. Todo esse lugar que pessoas entram, de que não conseguem se submeter a uma palavra, não conseguem entender que existe uma direção e que Deus caminha dessa maneira. Deus caminha em uma estrutura. Deus não caminha em algo qualquer, em algo bagunçado. Ele caminha em uma estrutura. Deus, ele caminha através de autoridade. Porque o nosso Deus é um Deus de autoridade. Ele é o Rei dos reis e Ele é o Senhor dos senhores. E Ele não caminha fora disso. Nosso Deus é um Deus que caminha dessa maneira. E nós, como filhos de Deus, como pessoas que fazem parte da sua igreja, nós precisamos entender que se a gente quer chegar naquilo que o Senhor tem como vontade e propósito para a nossa vida, nós precisamos entender isso. E nós precisamos se submeter à vontade de Deus e à forma que o nosso Deus trabalha. Aleluia! Todo esse lugar de pessoas que não conseguem se submeter, não conseguem entrar nesse lugar, é um lugar perigoso. A pessoa acha que já sabe tudo. A pessoa acha que já está tudo dominado, né? Ela faz, ela acontece, ela começa a achar que é o centro. Todo esse lugar é um lugar perigoso porque começa a se formar dentro dela um coração incircunciso, um coração que não aceita a direção, um coração que não aceita a direção, um coração que só acha que Deus só fala com ela, Deus se move por ela, porque só ela está certa. Esse lugar é um lugar perigoso e é um lugar que Deus não tem para a nossa vida. Deus quer trazer sobre nós um coração circunciso, um coração que recebe a sua palavra, um coração que recebe a sua direção, um coração que ama a sua igreja e o propósito de Deus através da igreja. Aleluia! Deus quer nos circuncidar através de toda a estrutura que Ele deixou aqui, que Cristo na cruz do Calvário estabeleceu, a sua igreja, para trazer sobre nós um ensino, uma prática que vai nos levar a toda a promessa de Deus para a nossa vida. Aleluia! Romanos capítulo 2, no versículo 28 ao 29, diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente, na carne, mas é judeu quem é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A gente sabe e tem falado que a circuncisão que aconteceu aqui em Josué, no capítulo que lemos, ela foi uma circuncisão na carne. Mas hoje ela não é mais assim. A circuncisão é aquela que é no coração. Aleluia! É isso que o Senhor quer trazer sobre a nossa vida. Não é somente na carne, como a palavra está falando. Não é no exterior. Então o Senhor quer trazer algo para nós que é muito mais que o exterior. É no nosso interior. Porque muitas pessoas até parecem ser circuncisas, até parecem ter um coração em Deus, parece ter uma vida totalmente alinhada debaixo do propósito de Deus, mas o seu coração não é um coração circunciso, e isso logo
aparece, porque tem prazo de validade. Tudo que é aparente tem prazo de validade e não permanece por muito tempo. Mas a circuncisão que há no coração, aquilo que é interno, ela é real. E ela nos leva a ser e viver o propósito de Deus, tudo que Ele sonhou para a nossa vida e para a nossa história. Aleluia! Vamos orar por isso, vamos clamar por isso nessa noite. O Senhor traz essa circuncisão sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Não entre na terra sozinho. Aleluia! Então o povo sai do Egito, passa todo esse tempo no deserto, passa pela circuncisão, porque o Senhor queria que eles entrassem na terra e não levassem o Egito, toda aquela carga de Egito, de escravidão, de peso sobre a vida deles, porque a terra era uma terra nova. Amém? Mas o Senhor chega a Josué e fala: Josué, circuncida o povo. Deus não chegou para Josué e falou: Josué, entra na terra, vai que é tu e vai viver a sua vida. Não. Não é para entrar na terra sozinho. Entenda isso nessa noite. Não é para você entrar na terra sozinho. A terra é maravilhosa, a terra é ótima, a promessa de Deus, né? A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, mas não é só para nós, irmãos. Assim como nós estamos sendo circuncidados nesse tempo, assim como nós temos recebido ensino, assim como nós temos recebido revelação, assim como nós temos procurado viver com intensidade o amor de Deus, em comunhão, em aliança uns aos outros, a igreja local a qual nós fazemos parte, nós precisamos entender isso nessa noite. O Senhor não quer que a gente entre na terra sozinho. Aleluia. Mas o Senhor quer que a gente se levante para circuncidar uma geração. A gente leu no início e viu que aquela geração que saiu do Egito não circuncidou os seus filhos. Eles não tiveram esse cuidado de ensinar os seus filhos. Eles não tiveram o cuidado de preparar os seus filhos para a terra que o Senhor havia prometido. Nós não podemos ser como eles. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Existe uma geração que precisa daquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Existe uma geração esperando aquilo que está dentro de você. Existe uma geração que espera, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que vão se levantar para circuncidar essa geração e para levar todo o ensino do Senhor. Então, irmãos, Deus nos chama a ser alguém que se levanta nessa geração para liberar todo o ensino de Deus, para pregar o Evangelho de Jesus, para ser alguém que se levanta para circuncidar essa geração. Aleluia! Nós precisamos entender isso, pois esse é o chamado da igreja, esse é o nosso chamado. Muitos querem entrar na terra e muitos querem experimentar o melhor de Deus, mas querem viver isso sozinhos. Nós não podemos esquecer do próximo. Nós não podemos esquecer do nosso chamado. Nós não podemos esquecer isso. E quem tem um coração circunciso, quem entende o que é circuncisão, quem entende o que é aliança, isso começa a queimar dentro do coração, tocar vidas. Tocar vidas. Josué não entrou na terra sozinho. Ele se levantou para circuncidar o povo. Você acha que circuncisão é ruim? Olhando para todo aquele cenário, uau! Imagine homens, eles tinham seus 20, 30, 40 anos, mas ser circuncidados. Que situação
tiveram que chegar ali na frente de Josué, mostrar sua intimidade e deixar ser circuncidados. Mas eles fizeram isso, acreditaram na circuncisão, acreditaram na palavra de Deus através da vida de Josué. Aleluia. E se permitiram ser circuncidados. Eu creio que o Senhor está fazendo isso conosco. A gente está se permitindo a ser circuncidados. Por isso, coisas novas têm acontecido no nosso meio, no meio da igreja. Por isso, testemunhos têm acontecido no meio da igreja. Porque a igreja está se alinhando a um mesmo coração, um coração circunciso, um coração de aliança. Circuncisão é um sinal de aliança, é um sinal de quem tem aliança. Davi, quando chega lá e Golias está afrontando o povo, ele diz: quem é este incircunciso? Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? O que ele estava dizendo? O que é esse cara? Ele não tem aliança. Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. E eu sei o que acontece com quem se mete no meu caminho. Não porque Davi era bom, não porque Davi era o cara, mas porque ele tinha uma aliança. Aleluia! E Deus tem uma aliança conosco. Aleluia! Nós temos uma aliança uns com os outros. Aliança não é brincadeira. Aliança é algo sério. Aleluia! Cristo deu a sua vida porque ele tinha uma aliança com o seu Pai. Aleluia! Quem tem aliança entrega a sua vida. Não fica de palhaçada, de conversa fiada. Aleluia! Né? Então, que coisa, né? Que situação naquele momento, circuncisão ruim. Mas imagine também circuncidar. Circuncidar também não é legal. Aleluia! Josué teve que tocar na intimidade daqueles homens e com a faca ele circuncidar aqueles homens. Vai falar para mim que isso é bom, que é algo legal? Não, mas era algo necessário. E igreja, cristianismo, reino, não estamos falando de algo bom ou ruim ou legal. Nós estamos falando algo necessário para que a gente viva o propósito de Deus. Aleluia! Existe um propósito, existe uma vontade de Deus para a nossa vida e para essa geração. E por isso o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Por isso o Senhor tem nos ensinado. Por isso o Senhor tem nos chamado para perto. Por isso o Senhor nos chama a estar juntos. Por isso a gente tem recebido ensino. Por isso a gente tem buscado cada vez mais. Para que a gente possa aprender, mas tudo isso, irmãos, para que a gente possa se levantar, como Josué se levantou, olhou para o povo: e aí galera, vamos entrar na terra ou não vamos? Vamos, nós queremos, então nós vamos se circuncidar. Então eu vou circuncidar vocês. Nós vamos precisar se alinhar, porque a gente não vai entrar na terra de qualquer maneira. Ou nós temos um coração circuncidado, irmãos, ou não. Não temos como fingir que somos circuncidados. Mas na hora que recebemos alguma direção, na hora que temos que ir para algum lugar, nós não gostamos e não queremos. Esses homens, se for perguntar para eles, vocês gostaram da circuncisão? Vocês gostaram depois que foram circuncidados? Você gostou que Josué fez o corte ali? Todos eles iam falar que não. Mas daí pergunta para eles: mas por quê? Porque é o único jeito da gente entrar na terra. Era uma direção de Deus, era uma aliança. A gente não foi feito conosco lá atrás, agora a gente está pagando o preço agora. Um pouco mais alto, um pouco mais dolorido. Mas isso não importa, o que importa é que nós vamos entrar na terra. Aleluia! Em nome de Jesus, irmão. Vamos atentar para isso e vamos buscar isso. O Senhor está nos chamando a se unir cada vez mais. Esse mesmo coração, um coração circunciso. Aleluia! O único intuito aqui é que todos nós possamos entrar na terra. E não só nós, mas toda essa geração, aqueles que estão sendo gerados, aqueles que ainda virão, aqueles que você vai tocar, aqueles que você vai circuncidar, aqueles que você vai conhecer, aqueles que você vai alinhar e levar para todo o propósito de Deus, irmão. De Deus, não o teu propósito, não o meu propósito, não pessoas para nós, mas pessoas para o reino de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Qual o propósito, Michel? Qual vontade? Vamos ver? João 17, vamos ler? A
palavra diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tu, quanto me deste, provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e ao mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, porque o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Jesus clama, irmãos. Eu não clamo, eu não rogo somente por estes. Não é somente por esses que eu já toquei, não somente por esses que eu já ensinei, mas para todos aqueles que hão de vir. Jesus estava falando naquele momento de nós, irmãos, aqueles que ainda iam receber, aqueles que ainda iam aprender, aqueles que ainda iam começar a conhecer quem Ele é. Vamos entender isso nessa noite. Vamos entender que o Senhor tem nos chamado a entender isso, porque nós já temos recebido. Nós já temos sido ensinados. O Senhor já tem feito grandes coisas na nossa vida. Mas ainda existem pessoas que precisam conhecer. Existem pessoas que precisam de Josué para tirar do deserto. Existem pessoas em meio ao deserto que só podem sair de lá se forem circuncidadas. Existem pessoas passando momentos difíceis e não sabem o que fazer na sua vida. Porque a única coisa que pode tirar ela de lá é alguém que se levante para circuncidar essa pessoa e tirá-la do deserto e de mãos dadas entrarem na terra que o Senhor prometeu. O Senhor te levanta para isso, o Senhor te chama para isso, você mesmo.
não é só o pastor da igreja, não é só o líder não sei do que. O Senhor chama todos nós que temos recebido, que temos entendido, que estamos sendo restaurados, para tirar pessoas do deserto, para arrancar o Egito dessas pessoas e levar elas para uma terra nova, porque o Senhor nos ama, irmãos, e o Senhor ama essa geração, e o que Ele mais ama são vidas, são pessoas. Foi por isso que Jesus deu a sua vida. Jesus não deu a sua vida por grandes templos. Jesus não deu a sua vida para que eu e você se tornassem grandiosos pastores, não. Jesus deu a sua vida para que a gente pudesse conhecer quem Ele é e com Ele ser um. E onde quer que Ele esteja, eu e você pudéssemos estar também. Aleluia. Em nome de Jesus, irmão, que essa palavra toque a tua vida nessa noite. Que você seja edificado. Que o teu coração queime por vidas. Que o teu coração queime por liberar aquilo que você está recebendo também. Que você não guarde aquilo que está dentro de você, você tem recebido. O Senhor tem nos dado estrutura, o Senhor tem nos dado ferramentas, o Senhor tem nos dado canções, o Senhor tem nos dado o ensino da palavra através dos cultos, ministrações, escola Dora. Essa escola que tem tanto nos ensinado e nos fundamentado. Quantos testemunhos podemos ver nesse primeiro modo que nós fizemos. Aleluia. Tudo isso é ensino que o Senhor tem liberado sobre nós, mas não para ficar guardado na gaveta ou no armário, para a gente liberar sobre essa geração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Vamos continuar por aqui, adorando o nome do Senhor, em oração. Que o Senhor ministre a tua vida. Que nós possamos ir para uma semana poderosa, onde possamos ver pessoas que precisam, que estão no meio do deserto. E a única coisa que pode tirá-la de lá é o ensino, é o amor, é a vida de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.